Olá, ouvintes! Eu sou Silvestre Mergulhão, CEO e fundador da Impulso, e este é o Deep Dive Podcast. Estamos hoje aqui nos estúdios do Learning Village, e como vocês sabem, o Deep Dive é o podcast que nos convida a mergulhar profundamente em nossas mentes. Não queremos falar sobre os 4 segredos do sucesso, sobre como fazer gestão por OKRs ou sobre como levantar a próxima rodada de investimentos. Falaremos sobre pessoas, valores e comportamentos, sobre como foi a jornada dos nossos convidados desde os seus mais longínquos tempos até os dias de hoje e também quais são as suas grandes verdades inconvenientes. E eu estou aqui hoje com Karen Monterley, da Amanhecer. Olá pessoal, obrigada pelo convite, é muito bom bater esse papo, né, e já é instigante, né, a gente já chega aqui assim e fala, nossa, realmente o papo é profundo, vamos lá, tô pronta. O papo é profundo, como você sabe, eu sou uma pessoa, eu estudei os meus valores, né? E depois que eu estudei os meus valores, ficou muito mais fácil para mim entender o meu processo de tomada de decisão. E se tornou muito mais tranquilo e mais confortável para mim, porque olhando para o meu passado, eu identifiquei que determinados valores foram aqueles que me moldaram e que me ajudaram a tomar as decisões, mesmo que de forma inconsciente. Né? E depois, deliberadamente identificados esses valores, ficou muito mais fácil para mim olhar e falar: essa aqui é a melhor decisão que eu tenho para tomar, é essa decisão que vai tornar o meu próximo dia menos angustiante e com o qual eu vou estar mais confortável comigo mesmo. E aí é que eu te pergunto, quais são os seus valores e como eles te moldaram e como você usa eles para tomar decisão? É interessante. Bem, eu sou uma estudiosa, né, desse tema e eu comecei a estudar exatamente porque os meus valores, eles me referenciam, né? Então, o primeiro valor para mim é justiça, né? Agora, justiça, quando a gente está no mundo corporativo, e certa vez eu estava conversando com um diretor de uma grande empresa e alguém comentou sobre justiça. E a fala dele foi: justiça é algo que é muito pessoal. Naquele momento eu entendi sobre a coerência. Então, eu uso não o senso de justiça por ser algo pessoal, mas eu trago isso como ser coerente, né? Se eu tenho meus valores, a coerência em aplicá-los, em falar o que eu faço, fazer o que eu falo. Então, acho que coerência, né? Acho que tem um aspecto muito importante também para mim, que é a conexão. Eu não tenho interesse em me conectar com pessoas que não me tocam a alma. Eu falo muito sobre isso, assim, eu preciso de uma conexão que ela vem daqui, ela vem do sentir. E eu acredito que esse é o novo tempo de mundo. Né? E lembra quando a gente se conheceu, a gente estava num happy hour, né? E foi interessante, né? Porque a gente teve uma conexão imediata. Né? Imediata. É um abraço. E eu tenho muito isso, né? Eu dou um abraço e falo, nossa, eu sinto a energia mesmo da pessoa, sabe? E isso me conecta. Então, se não for para ser assim, eu prefiro que não seja, sabe? E um outro ponto que eu acho que é super importante para mim é compaixão. A compaixão para mim é o exercício para o amor genuíno, né? A gente falar sobre amor nessa era aí de negócios e tal, né? Eu sei que pode ser para algumas pessoas meio piegas, mas eu acredito que exatamente porque eu tenho um dos meus valores é o interesse, o cuidado, a vontade da sabedoria, né? E a sabedoria logo em seguida tem a humildade. Então são valores que me norteiam no sentido de ampliar a minha mente e aí trazer coisas como, hoje em dia eu falo sobre liderança espiritual, né? O que você quer dizer com a liderança espiritual? Exatamente, esse é o ponto. Não tem nada a ver com religião. Há absolutamente nada a ver com religião. Tem a ver com o seu nível de consciência em relação às coisas. Né? O quanto que você está disposto a se despir realmente dos seus medos, das suas inseguranças, em prol do todo, em prol do objetivo da sua empresa, sim, excelente, todos nós queremos isso. Mas o quanto que a sua organização impacta a sociedade. Então é uma liderança diferente, não é mais uma liderança que a gente já viveu e que já se tornou até comum no meio corporativo. Isso aqui é comando e controle, mas muitas vezes eu vejo gente que é comando e controle falando que isso é comando e controle. Por quê? Porque não se conhece. Porque não buscou exatamente essa introspecção, esse momento de olhar para si
para saber que muitas vezes as suas atitudes, elas são resultados dos seus valores. Os seus comportamentos são resultados dos seus valores. Então, se você tem valores potencialmente limitantes, pode ser que você seja um gestor super microgerenciador. Porque você tem necessidade de controle. Por quê? Porque você não tem o suficiente, você tem o medo de não ter o suficiente. Né? E por aí vai. Mas será que ao trabalhar o autoconhecimento, a gente obrigatoriamente, né, todos os que entrarem numa jornada de autoconhecimento, obrigatoriamente terão suas necessidades supridas? Você acredita nisso? Não. Acho que não. Supridas no sentido de se libertar, por exemplo, de uma amarra, de uma crença limitante que é o que propicia a pessoa fazer, por exemplo, o microgerenciamento? Eu acredito o seguinte, se você o querer, ele é a base de tudo. Tem coisas na minha vida profissional, na minha primeira posição de liderança foi com 24 anos. Nossa, tenho até vergonha alheia de mim mesmo, no caso, porque eu cometi muitos erros. Na época, com 24 anos, tudo bem, mas, mas a gente está aqui para isso. Né? Exato, e concorda que foi... Se olhar para trás e não sentir um pouquinho de vergonha, é porque tá meio errado. Exatamente, isso é que é bonito, né? E aí, como que se constrói essa jornada? O quanto que a gente vai aprendendo ao longo desse caminho? Então, o ponto é possível sempre evoluir, depende de você querer. Essa é a minha opinião, assim, sabe? Dói. Eu costumo dizer que a professora dor, eita, professora boa. Porque depois que você passa por um período de dor, se você for uma pessoa, né, que tem essa amplitude de consciência, o que você vai fazer? Uma reflexão? Opa! Mas explica o que é que dói. Por exemplo, assim, olhando no aspecto mais global, né? Eu acredito que muitas vezes, vamos falar uma coisa bem do dia a dia. Vamos supor que chega para você aí na sua mesa como executivo, que hoje você tem que fazer um corte de tantos %. Isso sempre dói. Isso sempre dói. Dói para os dois lados. Né? E eu sou uma pessoa muito chamada para fazer palestra, rodas de conversa sobre demissão. Né? E eu sempre procuro olhar o lado positivo disso. Porque doer todo mundo já sabe que dói. Né? Agora, o que a gente pode tirar de bom disso? Né? O famoso, vamos fazer uma limonada desse limão. Né? Eu passei por um processo de demissão extremamente doloroso em 2014. Até a semana passada eu escrevi sobre isso no LinkedIn. Porque, assim, foi uma experiência. E essa experiência me fez a pessoa que eu sou hoje, contribuiu para a pessoa que eu sou hoje. Foi um momento de transformação, foi um momento chave. Foi um momento chave. Teve uma virada. Foi um momento de virada, Que obviamente, quer dizer, tô supondo que você só concluiu que foi um momento de virada depois que já tinha passado um períodozinho de tempo, né? Teve um lutozinho. Normalmente, como acontece, né? Tem um lutozinho. Tem um luto. Aí depois, quando você olha pra trás, você fala, putz, aquele momento foi importante. Mas o reconhecimento vem normalmente um pouco depois. Vem né? depois. Você tá coberto de razão. Mas sabe o que eu penso também? Que tem coisas que eu tô enxergando só agora, 10 anos depois. Com a maturidade. Sabe? Por exemplo, eu me lembro que naquela época, eu fiquei 315 dias desempregada. Quase um ano. Isso foi impactante, porque você lembra o número. 315 dias. Por quê? Porque eu, como uma pessoa oriunda de uma área de processo de qualidade, eu tinha minhas tabelas, meus controles, quantos currículos eu mandei, eu fazia toda a gestão daquilo. E por quê? Porque eu não podia postar nas redes sociais. É sobre isso que eu falo, que a gente está vivendo um tempo tão bom, né? De tanto aproveitamento de tudo, de todos os recursos, né, que são disponibilizados. Mas naquela oportunidade eu tinha uma questão pessoal, que eu tinha um processo de guarda do meu filho, né? Quando eu me separei, meu ex-marido tentou tirar o meu filho de mim. Na verdade, ele tirou o meu filho de mim por um tempo. E aí a gente ficou nesse processo quase 10 anos. E aí o que aconteceu? Eu fui demitida exatamente quando eu tinha ganho a guarda provisória do meu filho. Né? Eu já estava com meu filho já há uns 2 anos, 3 anos. E aí eu estava com a guarda provisória. Então, eu não podia mexer com aquilo. Uma divulgação pública podia impactar esse processo. Nossa, exato. Mas postar nas redes sociais que eu estava open to work, como eu vejo o tempo todo. Sim. Eu não podia fazer aquilo. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que ir no boca pequena, né? No boca a boca, falando com os amigos, pedindo ajuda e tal. E aí você conhece muitas pessoas. Você conhece o lado melhor e pior do ser humano. Sabe? E eu tive essa oportunidade. E momentos que eu vivi muito difíceis, de decepção, de dor,
né, de arrependimento por erros que eu cometi. Acho que foi um ano sabático, porque assim, eu posso dizer... Quase um ano, né? Quase um ano, quase um ano sabático, porque eu não fui pro... Não, tudo bem, conta as férias, né? Mais 315 dias mais nas férias. Exato. Dava quase um ano. Mas foi um período onde eu renasci e ainda hoje me lembro de aprendizados que hoje eu passo por alguma questão, alguma dificuldade e eu me lembro, como é que eu reagi a isso lá em 2014? Eu reagi desse jeito. Como é que eu tô reagindo agora? O meu comportamento ainda é daquela mulher de 2014 ou é da mulher de 2024? Peraí. Sabe? Eu faço auto-mentor, entendeu? Porque senão a gente pira. Acho ótimo. E nessa jornada, né, é possível que você tenha recebido conselhos de alguém, ou de algum mentor, alguma pessoa que tenha te marcado. Você teve algum conselho valioso que você recebeu, que foi deliberadamente fornecido para você, ou que por acaso você captou numa conversa com alguém, por exemplo? Ai, gente, e que te ajudou nessa jornada? Nessa jornada? Eu costumo dizer que eu sou uma felizarda, porque eu conheço tanta gente incrível, sabe? E eu ouço tantas coisas boas, assim, que eu não me ocorre nada agora que foi uma coisa específica. Mas eu posso dizer que para minha vida como executiva, como uma pessoa que trabalhou no mundo corporativo e tal, eu tive uma pessoa que foi uma mentora, que foi uma gestora que eu tive, italiana, que simplesmente foi a pessoa assim, talvez ela não tenha noção do impacto que ela tenha gerado na minha vida. Pela humildade. Em geral, não se tem, né? E é por isso que são inspiradores, né? Algumas pessoas já me agradeceram por determinadas coisas que eu fiz sem saber. É isso. E depois eu olho e falo, gente, mas eu só comentei uma coisa. Para mim foi muito simples. Para mim era, sei lá, um comentário talvez óbvio, mas para a pessoa foi impactante e depois ficar sabendo disso é bem interessante. É bem interessante. E sabe o que é interessante? Isso para mim e para você? Que eu tô fazendo essa análise agora, tá? Tô fazendo numa das minhas sessões de mentorias aqui comigo mesma. Eu tô fazendo a seguinte análise. O quanto que pessoas mais quietas, que têm esse mundo interno tão dinâmico quanto o nosso, a gente deixa de falar coisas que poderiam ajudar tantas outras pessoas. É essa reflexão que eu tô fazendo nesse momento da minha vida. Pra você própria? Pra mim própria. Por quê? Porque tem a ver com autossabotagem. Por quê? Me explica. Por exemplo, eu fui chamada para escrever um artigo, para ser colunista de uma revista. Aí eu tinha que fazer uma apresentação minha. É a primeira vez que eu falo sobre isso, então, assunto inédito. Essa é a ideia. Aí eu comecei a escrever. Aí eu fui naquela linha que o mercado gosta mais, né? Que é mais legal, né, e tal, que é mais... Meio sabonete, você quer dizer, não? Meio do momento, né? O que a gente faz, mas que quando você vai ver mesmo não faz bem aquilo, enfim, né? Mas que no mercado, eu acho que agora tem tanta gente... Tem tanta informação que, de certa forma, exige que a gente estude mais, conheça mais, pra gente filtrar melhor as informações que chegam até a gente, né? Porque você recebe a informação de todo nível de qualidade, né? Tem muito conteúdo muito blasé, né? Tem muito conteúdo que você vê que a pessoa não consegue sair daquela espuminha do chopp, sabe? Resumido, eu falo sempre isso, né? Fica ali naquela espuminha. Você pedir, chamar a pessoa pra sentar e vamos tomar esse chopp, não sai. Você sabe que aqui a gente tá no Deep Dive, né? Você conhece a nossa logomarca? Isso aqui é uma árvore. Eu imaginei. Né? Onde as raízes, né, elas se aprofundam dentro da terra, né? Com muita profundidade, dependendo da árvore, obviamente. No caso do Deep Dive é com muita profundidade. Sim. Né? Para que a árvore cresça para cima, né? E se mostre exuberante para o público, né? Que é aquilo, para as pessoas, né? Que é aquilo que a gente vê depois, né? Mas repara que para cima da árvore tem um tamanho que é igualmente grandioso quanto o que tem para dentro, né? Que é aquilo que as pessoas não veem, né? Exato. Isso e aqui... a gente está ali no mergulhador. Exatamente. Isso aqui, assim, tem muito a ver. Então, quando eu vejo isso, o que acontece? É a autossabotagem.
Porque, por exemplo, eu te juro, eu vejo pessoas falando coisas que falam, que vergonha. Como é que essa pessoa me abre a boca para escrever um negócio desse, para falar sobre isso? Você vê que a pessoa, ela pegou um material qualquer, ela não se aprofundou, ela não foi na referência, ela não estudou sobre aquilo, entendeu? É muito aquelas coisas de Instagram, sabe? Aquelas coisas? Sim. Enfim. Então, isso me traz um questionamento de mundo. Porque eu tenho que aprender a não ser tão profunda quanto eu gostaria e nem tão rasa para ferir os meus valores pessoais. Porque eu tenho vergonha de publicar uma coisa que não tenha profundidade, não tenha conteúdo, não tenha referência. E eu sempre fui assim, né? Só que antes, na era industrial, quando nós éramos pagos para entregar solução, eu poderia estudar um projeto e entregar, como já fiz, grandes resultados. E naquela época era mais fácil talvez eu me organizar mentalmente, porque eu tinha tempo para isso, para compartilhar com o meu time, para obter a troca do meu time, porque eu sempre trabalhei em espírito de time pela inerente às funções que eu ocupei e a minha área de atuação. E de repente agora você tem que simplesmente soltar o conteúdo. Né? Tem que ter conteúdo e tal, mas eu procuro ter coerência. Aí vem um outro valor meu, eu preciso ter coerência entre uma coisa e a outra, sabe? Por exemplo, você quer ver uma coisa que me incomoda absurdamente? É uma pessoa dando aula de liderança, formação de liderança e nunca foi líder. Nunca foi líder. Querida, me conta, como é que você vai ensinar uma coisa que você nunca viveu aquilo? Entende? Não sei, é um incômodo pessoal. Sim, tá? é um pouco também do empreendedorismo de palco, né? Tem um monte de gente que se diz empreendedora, sobe no palco para falar de empreendedorismo e tudo mais, mas na prática você olha, tá. E o que você fez? Quantas empresas você fundou, amigo? É sobre isso, entende? Então, viver neste mundo, neste tempo... Por isso que no Deep Dive Podcast a gente tem que trazer pessoas com propriedade. Eu me sinto honradíssima, querido, de estar ao seu lado, de ser sua amiga e de estar aqui. Você sabe disso, é um querido. Mas é isso, então essas coisas todas me incomodam muito, sabe? E de certa forma não tem um podcast pra gente falar sobre isso, mas agora tem. Não tinha, mas agora tem. É isso. Mas sabe uma coisa que eu queria falar da Paula, só pra fechar a questão do mentor? Diga. Paula, o nome dela é Paula Angareto. A Paula, ela era italiana. Talvez a lição que eu mais aprendi com ela, assim, no dia a dia, foi a humildade. Tem alguma coisa específica que você captou dela em relação à humildade? Conta aí. O jeito de falar, o conhecimento, a forma que ela entregava aquele conteúdo, a forma que ela buscava que eu buscasse o meu melhor para fazer aquilo com um carinho, com um acolhimento, com uma inspiração, sabe? Ela sempre era uma pessoa inspiradora. É aquele pensamento, eu tinha assim, nossa, se eu fizer isso, nossa, o que a Paula vai pensar? É como se você usa aquela pessoa como uma inspiração, realmente, sabe? Não foi uma dica que ela te deu, né? Foi um contexto, uma forma como ela se relacionou com você. Né? Como lidar com problemas, como lidar com várias situações. Então, foi uma pessoa muito inspiradora na minha vida. E aí, falando em momentos difíceis, né? Você passou por essa situação que na época foi muito difícil, né? Há 10 anos atrás, né? Quais emoções, né, que vem para você quando você está diante de um problema difícil? E não precisa falar exatamente sobre as situações, eu queria saber sobre as emoções. O que vem no seu coração, o que passa por você? Eu preciso fazer uma revelação aqui. Diga. Que é uma revelação sobre a minha filosofia de vida e a minha religião. Porque eu acredito que isso norteia as minhas atitudes e os meus comportamentos, né? Eu sou espírita, eu sou espiritualista. E isso muda tudo.
Porque, por exemplo, diante... Mas explica o que isso quer dizer. Por que isso? Eu vou explicar. Porque eu sou espiritualista, ou seja, eu vou dizer assim, eu não vou nem falar pra você que eu sou espírita ou espiritualista, eu vou falar pra você que eu sou reencarnacionista. Tá. Ou seja, eu acredito que a vida continua. Eu acredito que a gente volta nesse mundo outras vezes. Eu acredito que eu já estive aqui antes. Então, quando eu olho pra você, eu falo assim, ó, em algum momento eu já tive uma história com o mergulhão, tô encontrando com ele de novo, que bacana, pô, gosto dele pra caramba. Em compensação, você vai encontrar a pessoa e falar assim, nossa, jura que eu vou ter que encontrar com essa pessoa de novo? Mas enfim, como eu sou uma pessoa espiritualista nesse sentido, né, eu tenho essa visão que eu acredito, eu nasci, minha mãe é espírita, kardecista, eu nasci num lar espírita, eu acredito que a perspectiva sobre as coisas muda, entendeu? A minha perspectiva com esse olhar é uma perspectiva assim, por exemplo, quando eu fui chamada para a sala de demissão, eu já sabia que eu ia ser demitida, porque, né, a gente nasceu ontem, né, e a gente percebe todo o contexto. E ali naquele momento eu já fui pedindo forças a Deus. Falei, pai, eu sei que eu vou passar por uma situação difícil e eu já vislumbrava tudo que vinha pela frente. E uma coisa que eu sempre pedi a Deus foi força e coragem. Né? Saúde, força e coragem. Porque se você tiver saúde, você vai viver tudo. Né? Você vai conseguir. Se você tiver coragem, você vai enfrentar as batalhas e você vai ter aquela coisa, eu sei que eu vou conseguir. Né? Então, eu acho que... Coragem meio no estilo da Brené Brown, né? De subir ao palco. Sabe? Porque essa é a única opção disponível. Essa é a opção disponível, vai lá e faz. Né? Como, por exemplo, aconteceu na minha demissão. O que eu ia fazer? Eu ia ficar esperando? Eu não sou rica, não nasci rica, não tenho pai rico, não tenho mãe rica, eu tenho que trabalhar. Logo, querida, vai lá, levanta e faz. Ah, hoje tá difícil, eu não queria. Ah, então, mas... Né, vamos deixar isso pra depois a gente fala sobre isso. Só que isso também gerou questões pra mim. Questões de saúde emocional, né, de você às vezes não se priorizar. E você tem que olhar. Então, quando eu falo da perspectiva, são tantos assuntos, né, que emergem que a gente tem que... Não pode perder o foco, né? Mas assim... A perspectiva de você olhar pra uma emoção e falar assim, tá, eu tô com raiva. Eu tô com raiva. Raiva eu senti muito. Tá? Mas eu particularmente tenho uma predileção pelas leituras da Joana de Ângeles, que é um espírito que se comunica por intermédio de Divaldo Franco. A Joana de Ângeles trabalha muito com psicologia. E aí eu comecei a ressignificar as emoções a partir do Divaldo Franco, de leituras e tal. Então, por exemplo, a raiva que eu senti, porque na infância a gente aprende assim, criança, você não pode ficar com raiva, criança não pode ficar com raiva, é feio. Desculpa, raiva é uma emoção criada por Deus, a gente vai sentir, para de me boicotar, tá? É sobre isso, então, pais e mães, né, que ficam aí o tempo todo boicotando seus filhos, lembrando né? que a raiva é emoção e o que você faz com ela é uma outra coisa. Exato, então, o que eu aprendi? A raiva te impulsiona. A raiva te faz sair do lugar. A raiva, a dose positiva dela é de você ir pra frente. Não, eu vou conseguir esse emprego, eu vou batalhar, eu vou sair desse lugar. De te impulsionar. Então, raiva foi um sentimento que eu senti muitas vezes, principalmente porque eu achei que o processo todo foi muito injusto. Então... E aí, injusto... Que por acaso se conecta com o seu valor de justiça. Exatamente. Então, pra mim, foi assim, foi muito desgastante. Então, foi tão irritante esse processo, e tão desgastante, tão injusto, que depois me chamaram pra voltar e eu não voltei. Primeiro porque eu já não confiava, que é um outro valor pra mim, entendeu? Eu já não confiança. Falei assim, o que me disse que você não vai fazer comigo o que vocês fizeram, né? Então, ali você perde a relação. Enfim... Então, eu acho que raiva é um sentimento que a gente sente muito num momento como esse. A frustração, né? A decepção, né? Tem muitas emoções, assim, que são difíceis de lidar. E, naturalmente, a tristeza, né? Mas... A decepção é sentido da repulsa ou não? Outra? Acho que talvez sim, porque talvez até essa palavra... Isso é um ponto importante pra gente falar, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de... classificar, de entender a nossa emoção, exato, né? Talvez seja mais pela repulsa. Exatamente porque a atitude não foi coerente. Como aquela atitude não é uma atitude que eu teria, né? Que eu acho que é correta,
eu senti asco, senti repulsa, Sim, realmente. repulsa, nojo também. Renomeei. Sabe que na primeira vez que eu fiz um trabalho com uma coach, né? Uma das primeiras coisas, ela me conversou, né? Bateu um papo e tudo mais, aí vai e vem. Uma das primeiras coisas marcantes que ela me falou e que ficou gravado na minha cabeça até hoje, depois de tantos anos, continua gravado na minha cabeça, igual o número 315 na sua, foi assim: você precisa se conectar com as suas emoções. E eu, um ser até então extremamente analítico, né, programador, né, que fui, né, durante tantos anos, e aí algum tempo depois eu descobri uma imagem, uma figura que se chama Roda das Emoções. E aí ela tem as 6 emoções básicas e todos os desdobramentos delas, assim, até um 3º ou 4º nível. Deve dar, sei lá, mais de 100 emoções no total. São 6 básicas e tem todas as outras em volta. E sem vergonha nenhuma, eu digo que eu uso essa muleta até hoje, né, a ponto de agora, depois de tantos anos utilizando, eu sei algumas coisas de cabeça. Né? Então, falei esses agora, lembrando, pela explicação que você deu, eu conectei com aquilo que eu já tenho quase que visualmente memorizado, porque é a mesma imagem. Então, depois, se quiser, eu te mando e eu coloco aqui nos links da descrição também, porque foi e continua sendo uma ferramenta que eu utilizo para me ajudar a me conectar com as emoções, que foi isso que ficou memorizado na minha cabeça desde esse primeiro trabalho com a coach, que foi o que acabou me ajudar a me desenvolver como líder, inclusive. Né? E isso que você está falando, eu acho legal as pessoas realmente acessarem isso, né? Porque quando a gente tem essa dificuldade, eu costumo dizer que às vezes tem algumas palavras que são grávidas, né? Ou então, tá todo mundo com depressão. Toma cuidado, né, com isso, assim. Eu tô com depressão. Primeiro que falar que tá todo mundo com depressão já é você classificar todo um universo de pessoas, eventualmente colocando nos outros uma coisa que quem tá passando é você. Exato. Por exemplo, a gente estava falando, essa semana teve a semana do profissional do RH, né, que tá sendo a nossa semana e tal, e teve um evento, né, sobre cuidar de si, né, e as pessoas trazendo muito essa questão sobre depressão, ansiedade e tal, né. E aí, a gente estava falando exatamente sobre isso, né, o quanto que realmente as pessoas estão ou não, né, depressivas ou ansiosas, né? Porque às vezes podem ser coisas do dia a dia e uma leitura da emoção também, né? Mas foi um ponto assim muito discutido também. Legal. Então fala mais sobre isso de cuidar de si mesmo, né? Cuidar de si mesmo antes de cuidar dos outros. É uma questão egoísta, né? Você cuidar de si mesmo antes de cuidar dos outros. Como é que é a frase do avião, né? Coloque a máscara primeiro em você e depois quem está do seu lado, é válida para o autocuidado? Conta aí. Eu vou te falar uma coisa, né? Essa frase, a gente estava lá nessa discussão, eu até falei assim, gente, é igual a máscara do avião. A gente falou exatamente sobre isso, né? E aí eu vou dizer uma coisa. Como foi o primeiro episódio, desde que eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, que eu consegui falar sobre a minha crença, né? Eu normalmente não trago isso à tona, mas aqui a gente tem esse espaço, né? Eu vou pegar essa referência novamente, né? Porque Jesus disse o seguinte, que você deve se amar, né? Ama-te e ama o teu próximo, né? Então, Jesus já deixou a dica que para você amar outra pessoa, você precisa gostar de você primeiro. Então, tem alguns ensinamentos que são milenares, né? Gente, exato. E a outra coisa, e sabe o que eu acho bacana disso? E esse é um ponto bacana pra falar, que é o seguinte, é menos sobre religião. Sim. A, B, C ou D. Eu falei isso pra poder remeter a minha história e como eu tomo as minhas decisões. Mas existem tantos rótulos e tantos medos que a gente muitas vezes não pode falar sobre esse ou aquele assunto. Então, se fala sobre religião. Gente, esquece isso, pega só a sabedoria. Lá no livro do Reinventando as Organizações, Frederic Laloux, tem uma coisa que eu adoro, e eu dei uma aula na Startse um tempo atrás, que era sobre a frase do curandeiro Navarro. E eu classifico a Bíblia muito
num livro que você pode olhar pelo lado filosófico, Sim. né? E você pega essas coisas e traz para o dia de hoje, são coisas que têm 2.000 anos, 3.000 anos de história, né? E você traz para o dia de hoje e são como se tivessem sido escritas ontem. Exato. Né? Então, de fato, tem muita coisa que a gente não precisa reinventar, até porque nós somos seres humanos, a gente não mudou, né? Então, as ânsias, né, que a gente tem hoje são as mesmas que as outras pessoas tinham em outras épocas. Eu estava lendo... esqueci o autor agora, mas é um dos autores históricos, recentemente, e aí eu li um capítulo onde ele falava sobre a ansiedade do trabalho, né? E aí ele conta nesse livro a história de um servo do imperador, que já estava em uma idade avançada, né? Um servo não escravo, um servo Sim. que recebia salário, um trabalhador que trabalhava no palácio junto ao imperador, né, de Roma. E aí o imperador aposentou o servo porque ele já estava ficando idoso, né? E esse cara, quando foi para casa, ele ficou depressivo porque a vida dele era o trabalho, né? E até que convenceram o imperador a retornar com esse cara para o trabalho, porque dentro de casa ele ia fatalmente morrer muito em breve pela depressão de ficar em casa sem o trabalho. E aí esse foi só um trecho, né? Mas ele conta outras histórias, né, de outros momentos em que as pessoas já eram viciadas em trabalho. Sim. E a gente está falando da Roma antiga. Exato. Né? Então, apesar de eventualmente a gente ter isso potencializado nos dias de hoje, pela tecnologia, pela velocidade como as coisas são e tudo mais, não é uma novidade na humanidade pessoas serem viciadas em trabalho e não conseguirem aproveitar de outras belezas da vida. Não surgiu ontem isso. Exato. Né? E aí esse autor, que agora eu esqueci o nome, mas vai estar aqui na descrição do episódio, o livro dele fala exatamente sobre isso. E, cara, esse negócio tem, sei lá, mais de 2.000 anos que foi escrito. É sobre isso. Né? O ponto eu até brinco e falo assim, os 7 pecados capitais, não existem, né? Não falam sobre os 7 pecados capitais, sim, por quê? Porque gente é gente. Gente é gente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, gente é gente. Nós temos questões de uma construção central, né? Que nos promove ou pode nos prejudicar. Então, como que a gente passa a compreender, né? E aí a gente volta para os valores, comportamentos, etc e tal. Mas por que a gente falou isso mesmo? A gente estava falando sobre cuidar de si mesmo ou do próximo. Sim, né? Olha Cuidar só. primeiro de si próprio. Exatamente. Voltando ao tema, né? Sim, eu acredito nisso, né? Hoje eu olho muito mais pra mim, né? Principalmente depois da Covid, que foi pra mim um outro divisor de águas na minha vida, assim, né? Depois da Covid, do advento da Covid, ou você teve eu Covid, tive a COVID e você teve complicações? Eu fui um dos primeiros 100 casos no Brasil. Tá. E eu peguei a Covid bem naquele momento em que ninguém sabia o que era aquilo, entendeu? O que fazia. Então eu fui meio que objeto de estudo, né? De medicações, fiz parte lá, enfim, de alguns estudos. E é menos sobre isso, mas mais sobre quando eu voltei, entendeu? Eu voltei com sequelas, né? Faço tratamento até hoje. E de memória. Por isso que eu acabo, de vez em quando dá esses tilts, entendeu? Eu falo assim, e aí? O que tá falando? É sobre isso, de vez em quando tem essas coisas, né? Então, faço acompanhamento, faço tratamento e descobri isso, né? E aí vem o tema do cuidar de mim, né? Então, quando eu fui convidada para fazer a curadoria do evento de RH, eu fiquei muito emocionada, porque muita gente sabe dessa passagem da minha vida e que foi um redescobrir. Eu tive que redescobrir como eu me organizo, porque eu tive que reaprender a me organizar. Eu que trabalhei com processo e qualidade a vida inteira, sabe? De repente eu tive que me reconhecer frágil. Eu não sei, com dificuldade de compreender como que se fazia algo que eu fazia antes tranquilamente. A diferença, meu querido, sabe o que é? É que quando uma pessoa tem um AVC, tem uma questão e a pessoa fica com uma dificuldade de andar, ou fica com uma sequela que você consegue ver... Fica muito óbvio, né? É muito óbvio. Mas a saúde mental, ela é silenciosa muitas vezes. Primeiro porque você tem vergonha de falar. Né? Chegar e falar... Apesar das melhoras, ainda é um tabu. É um tabu. Em muitos casos. É um tabu. Né? Eu me lembro...
eu peço até licença assim, para falar no Einstein, sobre o Einstein, porque eu sou professora no Einstein, né? E coincidência ou não, eu confesso que eu nunca nem procurei investigar sobre isso, mas foi tão importante. Eu já falei com a diretora de RH, que é uma pessoa queridíssima, que inclusive eu indico para vir aqui falar, porque é uma pessoa muito especial. Eu me lembro que eu conversei com ela e falei, olha, fui honesta, né? Falei, eu tô dando aula aqui, eu tô passando por isso, me descobri numa distimia, eu tô fazendo esse acompanhamento. Fui lá e falei tudo que estava acontecendo. Ela só me deu a mão e tipo, vamos em frente. Continuei dando aula no Einstein. Continuei normalmente, minhas aulas são muito bem avaliadas. As minhas avaliações, e quando cai meio ponto alguém, o que aconteceu aqui? Eu vou lá, entendo, mas são, em geral, aulas muito bem avaliadas. E o que aconteceu naquela época? Que eu comentei isso. O presidente do Einstein postou um artigo no LinkedIn falando sobre a saúde mental, a importância de se olhar, de se reconhecer, e que ele estava passando por isso, né, diante de tantos desafios. É um artigo público, então assim, vale a pena ler, porque ele tem uma capa de super-homem, né? Falando exatamente que nós não somos o super-homem. Não precisamos ser. Não precisamos ser. Tá bom. Entende? Então eu achei aquilo super incrível, por quê? Porque além deles me acolherem na minha dificuldade naquele momento, né? Eles ainda construíram um caminho e um ambiente para que eu me sentisse tranquila. Sabe? Então, cuidar de si é você se reconhecer precisando de ajuda. Né? Ter coragem é essencial para você olhar e falar assim, eu preciso de ajuda. Né? Porque às vezes o mundo nos coloca tanto naquele lugar de imagina, mas você tá com esse problema, imagina, você é tão animada, você é tão alegre, você é tão assim. E você sabe que em questões relacionadas ao suicídio, né? A gente conversou sobre isso num evento, foi fantástico. Muitas vezes as pessoas que tomam por essa decisão são pessoas que estavam até ontem sentadas aqui do nosso lado, muitas vezes conversando, brincando, rindo, e que a gente não se percebe. Sabe por quê? Porque a gente não se conhece o suficiente e talvez não esteja preocupado com o outro, olhando para a pessoa. Então uma coisa que eu desenvolvi como líder na minha vida, porque eu sempre achei importante observar o ambiente, sabe? E depois quando eu me tornei RH, então, menino, eu adorava andar, falava, vou pro Gemba. Porque assim, é você perceber o ambiente, é perceber as pessoas. As pessoas elas revelam muito pelo seu olhar, sabe? Revelam muito por um toque, por um momento que você chega e conversa com ela. Ah, cara, mas eu trabalho numa empresa com 100 mil funcionários. Ai, querido, eu também já trabalhei, já tive até um call center. Depende do quê? Fatia, querido, fatia. Pega aquele ponto e vai ali naquele ponto. Tem que ir devagarzinho, né? Mas não é o fato de você trabalhar numa empresa muito grande ou ter times muito grandes que vai inibir de você ter ações relacionadas ao seu comportamento enquanto líder conscientes do seu papel enquanto cidadão e ser humano. Né? Como que a pessoa que trabalha com você vai para casa, né? Enfim, aí já é outro papo. Boa. E falando agora sobre transparência, né? Você fez parte, né, de um layoff antes dessa palavra se tornar famosa. Né? E nesses layoffs agora que tiveram, né, nas grandes empresas de tecnologia nos últimos anos, né? Já fazem alguns anos, né, que os layoffs estão acontecendo, né? Quais são os limites da transparência, né, de uma liderança? Porque, obviamente, para você estruturar um layoff que vai demitir dezenas de pessoas, ou centenas de pessoas, ou milhares de pessoas, né, uma série de pessoas estão envolvidas com isso, né? E para uma série de pessoas isso não é novidade, mas nem sempre isso pode ser divulgado, né, imediatamente. E a gente sabe o quão impactante isso é também individualmente para as pessoas, né, e para a imagem das empresas. Porque lidar com essa situação não é trivial, né? Em alguns casos, eventualmente, os layoffs poderiam ser evitados, e em outros casos não podem ser evitados, né, por situação financeira ou de outros motivos da empresa. Né? Como lidar com situações delicadas como essa? Né? Quais os limites dessa transparência?
Esse é um assunto que eu trato bastante, né? Eu, inclusive, discuto e eu entendo que é um processo de offboarding, né? Eu tô aqui começando a sair do meu ambiente. Como é que eu vou criar diretrizes, né, políticas que realmente possam sustentar como eu lido com isso, né? A primeira coisa, na minha opinião, eu sou adepta da transparência, sabe? Eu sou adepta da transparência, sabe por quê? Porque às vezes nas empresas eu percebo que os líderes acham que as pessoas são desatentas. Mas se você parar para pensar, é o momento que as pessoas estão mais atentas. Porque a gente está lá no valor, falando de valores, da sobrevivência. Naquele momento... Que já entra naquele âmbito das... Como é que chama? Das necessidades individuais no nível básico, né? No nível básico. No nível mais básico. Exatamente. Então, de acordo com a hierarquia de Maslow, eu estou falando da sobrevivência. Isso. Aí, por exemplo, já aconteceu comigo. Eu já vi essa cena. Por isso que eu falo assim, que muitas vezes as empresas, elas pecam. Porque a transparência, às vezes, ela pode facilitar um processo. Aí, por exemplo, vai acontecer a demissão, vai acontecer todo esse movimento aqui... E dentro dessa área, dentro desse espaço, vamos supor que a gente está num andar aqui, o que começa o burburinho, né? Ah, você viu, tá acontecendo demissão e tal. Aí você olha pro andar, tá todo mundo parado. Você já viu essa cena? A Rádio Corredor já rodou. A Rádio Corredor já rodou. A melhor comunicação interna que tem é a Rádio Corredor. A mais eficiente. A mais eficiente. E sabe por quê? Porque os líderes muitas vezes têm aquelas pessoas que ele fala, eu vou falar pra você, mas não fala pra ninguém. Querido... A gente tá falando sobre vidas, sabe? É a mesma coisa mudança de organograma em empresa grande. Sempre vaza um link que tem um organograma novo e que aí tá todo mundo, fulano tem um organograma novo. Ih, vamos lá, daí daqui a pouco você vê aquele grupo de gente numa mesa, sabe? Você já viu isso? Já sabe o que vai acontecer. Então, faz tanto tempo que eu não trabalho em uma empresa muito grande, muito gigantesca, que eu já não me lembro mais de ter visto. Bom! Mas assim, é provável que eu já tenha visto, mas tem muito tempo que eu não tô lá dentro, sabe? Que bom, mas eu já vi esse tipo de coisa. Então, você concorda comigo se você for transparente? Mas assim, eu acho que existe uma questão básica aqui. Nós estamos falando de uma relação profissional. É uma empresa, não é a casa da minha mãe. Ou seja, nada indica que eu vou entrar nessa empresa e eu vou ficar nessa empresa para sempre. Logo, em algum momento esse contrato pode se romper. Em alguns casos nem na casa da mãe, né? Enfim, exato. Então, o ponto aqui é como você, empresa, quer se posicionar? Porque o que eu observo? Esses dias mesmo eu vi um negócio, menina, eu vou escrever sobre isso, que eu deixei até o post lá. Uma empresa que se denomina uma mãe. A empresa é uma mãe. Todo mundo trabalha lá 20, 30. Uma empresa é uma mãe. E eu trabalhei nessa empresa. Aí eu conheço a pessoa, né? Eu vi que a pessoa postou, que ela demitiu uma das suas pessoas lá. E ela postou assim, o gerente. Fulano que tava saindo, que o fulano postou, que tava novo ciclo, aquela história, né? Aí o gerente posta assim, nossa, o mercado ganhou um baita profissional. Amigo, você tá falando pra pessoa que você demitiu que o mercado ganhou um baita profissional? Não fala nada pra não falar besteira, né? Fica quietinho, tá? Às vezes pode ser com a melhor das intenções, né? Eu sei, gente, mas como diria minha avó, né? De boa intenção o cemitério tá cheio. É porque... Porque assim, gente, tem momentos e um líder, ele tem que saber o que falar numa hora dessa, sabe? Ele tem que saber como que vai se posicionar. Porque é o que eu sempre falo, as atitudes da liderança vão reverberar. Esse é o ponto, que eu tenho a sensação que os líderes, eles estão num momento único, que não reverbera. Saiu dali, vai continuar assim, tá congelado. Não tá congelado, essa brincadeira era quando a gente era criança, né? Stop, parou, lembra? Agora não é assim, é dinâmico, é vivo, e as coisas vão mudar. Enfim. Respondi? Respondeu. A resposta aqui é difícil, não tem situação, não tem resposta única. E aí vai de cada liderança a opção por alguma coisa, né? E no seu caso você já deixou bem claro. E no caso também da empresa, né? Porque, por exemplo, a empresa ela se posiciona de um jeito como se fosse uma mãe, mas aí as atitudes dela são de uma mãe, mas daqui a pouco ela demite de um jeito que não era de mãe.
Então, qual é o seu posicionamento enquanto corporação? Porque é uma... Difere porque difere a tua coerência, né? O teu desejo por coerência. Exatamente. Então, como que vai ser construída essa relação? Sabe? Eu acho que é o movimento todo de demissão, dos layoffs e tal, que as pessoas falam, né? Que tem uma diferença de demissão e layoff, você sabe? Bom, talvez. Legalmente tem, né? É uma diferença, né? Porque o layoff, ele foi na época da pandemia, o RH passou por tantas transformações, né? Pra poder se adaptar por tanta coisa. E o layoff ali, eu não sei se mudou isso depois, porque eu acho que todo mundo incorporou tanto layoff no dia a dia, mas eu tava lendo sobre isso. Que, de acordo com o Ministério do Trabalho, o layoff foi uma adequação que foi feita, né? Uma possibilidade para as indústrias. Porque eles ficavam naquele período, não tinha produção, as pessoas de operação e tal. Sim, do ponto de vista legal, existia de fato uma questão de que é demissão em massa, né? E aí, como eu não quero demitir todo mundo, eu posso simplesmente afastar essa pessoa, ela pode. E depois ela pode voltar. Tá. Quando na verdade a gente tá falando. Porque foi suspensão de contrato de trabalho. Exato, tinha aquele movimento todo. Quando a gente tá falando de demissão, é demissão mesmo, né? Você não vai voltar. Não vai voltar. Né? Não vai voltar. E aí eu acho que como que você faz esse processo de demissão tem muito a ver com a coerência da sua gestão, né? Então, como que você se posiciona, tanto como companhia, como líder. Boa. Próxima pergunta, então, vamos avançar. Me conte 2 ou 3 coisas que te enchem de energia e que te drenam energia. Normalmente são as mesmas coisas. Sério? Só que em sentido oposto. Nossa, olha que interessante. Olha, fazendo as reflexões aqui. Porque tem a ver com os valores. Por exemplo, se você vê alguma coisa injusta, né, aquilo te drena energia, né, no seu caso. Com certeza. Por outro lado, quando você vê uma justiça sendo feita, e você se enche de energia. É verdade. Faz muito sentido. Bem, o que me dá energia, né? O que me dá energia... Eu preciso muito de natureza. A natureza, eu recebo, eu sinto. Então, eu sempre procuro estar próximo, e na minha casa eu tenho muitas plantas, bichos. Então, essa dinamicidade da vida me alimenta. Né? Eu gosto. Me enche de energia... me enche de energia pessoas, sabe? Conexões. Eu me sinto bem quando eu vejo que eu facilitei um processo para alguém, sabe? Que eu abri uma porta, que eu conectei uma coisa com a outra e que aquilo deu um resultado positivo. Eu me vejo muito nesse lugar na vida, sabe? Como uma pessoa que conecta pessoas, conecta coisas para uma... Eu sou uma facilitadora da sincronicidade. Muito bom. Eu tô aqui como uma boiunguiana. Eu sou uma facilitadora da sincronicidade, sabe? Às vezes tá com um pouco de dificuldade, a gente vai lá dar um empurrãozinho. E você sabe que quem nos conectou também já esteve aqui nesse podcast, Marcelo Nóbrega? Ai, eu tô falando. Olha que querido, que querido. Ele é uma pessoa muito admirável, né? Eu acho que assim, foi com ele que eu aprendi, né? Tem um legado enorme, mas a fazer perguntas, né? Nossa, fala boas perguntas, tem que falar com o Marcelo. Que bom. Como diria a Kari, né? Do People Tech, né? É só você não impulsa. Boas perguntas mudam o mundo. Né? Exatamente. O que me drena energia? Muito engraçado, até tava brincando, vendo um post esses dias, eu achei super engraçado sobre isso, porque... E você falou uma coisa que tem muito sentido. Eu super gosto de me conectar. Eu super gosto de chegar, conversar, te encontrar, né? Vai gravar alguma coisa, vai ter uma palestra, vai dar aula. Amo dar aula, acho uma delícia, sabe? Menino, mas quando eu saio dali, eu preciso de silêncio. Dá uma esgotada na bateria social. Minha bateria social vai lá do zero. Então, assim. sabe que eu tenho um pouco disso também, sabe? Eu adoro participar de eventos também, e nesses eventos, assim como aquele que a gente se conheceu, né, enfim, conheci um monte de gente nova aquele dia, né, foi maravilhoso. Quando eu vou para um Web Summit da vida, por exemplo, eu passo 3 dias ininterruptos, né, conversando com pessoas que eu já conhecia e conhecendo gente nova, e depois eu falo assim, quero férias. É isso. Então, acho que tem essa coisa da conexão, que é uma coisa que eu super gosto, né? De estar conectado. E tem esse outro lado, né? Outra coisa que me enche de energia é aprender. Gente, eu não sei se
se em geral isso é assim, é comum, mas qualquer coisa. Desde criança, minha casa lá em casa era tudo muito, muito simples. Então, eu lembro que meu avô, ele era zelador de um prédio. E ele trazia o jornal que a pessoa dava pra ele, sabe? E eu aprendi a ler muito pequena. Eu com 4 anos eu já lia, né? E isso era muito interessante, porque eu ficava lendo ali, tentando entender aquilo. Então, aprender qualquer coisa, pode ser um jornal velho, sabe? Naquele tempo, né? Então, hoje a leitura, né? Buscar o conhecimento, entender uma coisa. Eu, literalmente, como o nosso querido Mihaly diria, né? Eu vou pro flow, né? Esqueço de almoçar, enfim, eu amo isso, sabe? Aprender pra mim é muito bom. E aí, vamos aqui indo para nossa última pergunta. O seguinte... não é a última, é a penúltima, mas tudo bem. Teve uma vez, eu fiz um post no meu Insta e eu contei a história do peixe assado. Né? E eu não lembro exatamente toda a história, mas era mais ou menos assim. A neta queria descobrir, na verdade o novo marido da neta queria comer a cabeça do peixe, só que a receita do peixe da família cortava a cabeça e o rabo do peixe, e aí não tinha cabeça, o peixe não tinha cabeça, sabe? No prato ali, né? E aí a neta foi perguntar pra mãe, aí a mãe disse que sempre foi feito assim. Era uma história toda fofinha, assim, sabe? Aí a mãe falou pra perguntar pra avó, aí a avó falou, não, é porque sempre foi feito assim. Aí a avó perguntou pra bisavó, enfim. E no final da história a receita era sem a cabeça e sem o rabo, simplesmente porque a travessa que ela tinha quando ela inventou a receita não cabia o peixe inteiro. Então isso. era uma história muito fofa, e eu contei essa história em alguma entrevista que eu participei, e o pessoal fez um corte, fez uma animação e colocou no meu Instagram e publicou. É uma história super fofa, que tem essa lição ali no final de dizer, questione por que as coisas são feitas como elas são, porque pode ser por um motivo simplesmente de limitação de recursos ou de limitação de alguma coisa que existia numa época e que agora simplesmente não faz mais sentido. Então, questione a forma como as coisas são feitas, porque em algum momento fez sentido e hoje pode não fazer mais. E aí isso publicou lá, e o que aconteceu? Muita gente gostou, né? Só que teve uma pessoa que ficou radicalmente ofendida com a história. Ela me mandou um textão em privado, que era um absurdo, não sei o que. Eu não lembro exatamente o que estava escrito. Eu não lembro de tudo, teria que resgatar. Mas o fato é que ela ficou ofendida com a forma como eu contei a história. E aí, o que eu tirei para mim nesse momento foi, não importa o quanto eu me preocupe, né, com o zelo de como lidar e como falar determinadas coisas, eu não tenho gestão sobre como uma outra pessoa vai receber aquela informação, e pode ser que eu potencialmente ofenda a outra pessoa sem ter a minha intenção, obviamente, e sem saber que a pessoa se ofendeu, porque nesse caso a pessoa falou. Pode ter outras 1 milhão de pessoas que se ofenderam e não falaram. Né? E aí me rotulam como X ou Y, o que quer que seja. Né? Então, isso me ensinou, no final das contas, uma história, uma questão sobre autenticidade. Que não faz sentido eu tentar adaptar o meu ponto de vista e a minha forma de falar para eu tentar fazer uma coisa palatável para qualquer pessoa, porque independentemente do que eu faça, alguém potencialmente pode ser ofendido pelaquilo, mesmo não sendo a minha intenção. Sim. E aí isso, de certa forma, teve uma chama em mim de potencializar essa questão da autenticidade, de eu, não de ser rude, não é isso, mas de eu não omitir as coisas que eu quero efetivamente falar e falar exatamente aquilo que eu estou pensando, e daí vem as minhas histórias com verdades inconvenientes, né? que é parte do lema aqui desse podcast. Né? E aí, a pergunta que eu te faço, né, enfim, uma líder, gestora de RH, gestora de dezenas ou milhares de pessoas, como já teve no seu passado não tão distante, né? Como lidar com pessoas que podem se sentir ofendidas,
né, por essas coisas que são aleatórias, não tem controle sobre isso. Né? Eventualmente, alguém pode classificar uma fala sua como misógina ou racista, sem que, na verdade, seja a sua intenção, ou sem que ela seja de fato. Mas, dado o contexto da história daquela pessoa, ela interpretou dessa forma. Sim. Né? Como lidar com esse tipo de coisa? Tem dois aspectos na minha percepção. O primeiro é olhar pra gente de como que a gente está se sentindo em relação àquilo que a pessoa está trazendo, sabe? Porque, por exemplo, se a pessoa tá te trazendo um sentimento, uma emoção que te promove uma coisa ruim, né? Eu acho que é importante entender por quê. Por outro lado, quando a pessoa traz isso, né, traz esses desgastes todos, eu acredito que depende muito do nosso nível de consciência, de como que a gente recebe isso. Porque depois de um certo tempo, a gente meio que não liga mais para essas coisas. Resumir. Então, aí eu passo a entender um pouco o que algumas pessoas classificam como... qual é a palavra certa para falar? Algumas pessoas dizem, essa pessoa aí tem um ego muito inflado, ou coisas assim, né? E hoje em dia eu olho para isso e falo, não, talvez ela não tenha o ego inflado, talvez ela só esteja sendo autêntica e falando aquilo que ela acha que tem que falar, que por outro lado pode ser interpretado como quiser, né? E aí muitas vezes a pessoa pode ser interpretada como tendo um ego alto. Então, na verdade, ela só está querendo se expor. Né? Isso é autêntico. Né? Você sabe que com o meu time, eu sempre falei o seguinte, a gente pode falar tudo que a gente quer. E com os meus filhos também, eu sempre falei isso. A gente pode falar tudo que a gente quer pro outro. Depende da forma. Então esse é o meu ponto, entendeu? Eu não preciso ser uma pessoa não autêntica, não verdadeira, não qualquer coisa, porque eu não quero ferir o outro, mas eu posso trazer aquele meu ponto de vista, eu posso fazer leitura sobre como a pessoa está trazendo as coisas a partir da minha ótica. E a minha ótica é de uma otimista realista, entende? Eu escolhi ser uma otimista realista, porque eu já nasci otimista, né? Uhum. Só que você falar que você é otimista no mundo corporativo, fala assim, olha a Poliana. Calma, querido, não é Poliana, né? Então eu já intitulei o otimista realista. Uhum. Porque, na verdade, tem situações que você vai viver e que você vai ter que ter jogo de cintura. Na verdade, a vida vai te convidar muito mais para viver situações com jogo de cintura do que uma situação que esteja perfeitamente adaptada e pronta para você ser do jeito que você quer. Né? Então, se a pessoa vai falar uma coisa do jeito que ela quer, acolha, né? Acolha e dá pra ver até quais são as dores da pessoa, às vezes, num texto desse. Uhum. Eu parto do princípio, né, que eu posso estar do outro lado também, né? Eu posso ser a pessoa que está julgando, né, a outra Sim. parte baseado nas minhas histórias, na minha vivência, né? Na minha lente. Né? Mas eu tento hoje, mas já faz bastante tempo, na verdade, sempre partir primeiro de uma premissa positiva, né, em que a pessoa tem um motivo para estar falando isso dessa forma, né? Esse motivo eu posso não compreender, né? Então é melhor perguntar, me conta mais sobre isso. Exato! E aí a gente sai do ponto de julgar, né, e passa pro ponto de tentar compreender um pouco mais. Mas não é um movimento trivial. E eu demorei bastante tempo para chegar nisso. Eu tenho até uma outra que eu complemento. Falo, mas o que isso significa? O que isso quer dizer? Né? O que isso quer dizer? Eu sempre faço essas perguntas, mas é porque é genuíno. Uhum. É genuíno, assim. Porque pelo meu jeito de pensar, como meu cérebro funciona, tem coisas que a pessoa, para ela, está sendo óbvia, mas para mim não é óbvio. Perfeito. Entendeu? Para ela é óbvio, mas para mim não é. Desculpa, então eu pergunto. E aí, como eu sou mentora de formação, a gente já vai, mas o que significa? Mas, né? E aí a gente vai trazendo algumas perguntas exatamente para poder entender. Eu adoro essa palavra genuína, sabe? E não à toa, na Impulso, a gente tem um mantra, né? Criar conexões genuínas que ultrapassam barreiras. É isso. Eu também amo isso. Faz todo sentido. Muito bom. E agora vamos lá para a pergunta potencialmente canceladora. Tá com você aí. Agora. Me conte, qual é a sua opinião potencialmente canceladora? Eu vou falar, o assunto é duro, viu? O assunto é difícil, assim. Eu
eu penso que uma coisa que me incomoda muito, assim, hoje, vendo, né? Eu escuto muita gente falando assim, esse povo hoje não quer saber de trabalhar. Hoje, qualquer coisa que você fala, a pessoa não quer... hoje, jovens. Jovens, o povo hoje, né? Os jovens, né? Ou esses jovens não querem mais ser líderes agora. Ninguém mais já quer. Ouvi essa aí também. Não querem ser líderes, né? Ou é muito cheio de mimimi. Ai, gente, são tantos atributos que eu vejo, né? As pessoas trazendo, falando e tal. E isso me incomoda absurdamente. Né? No momento da sincericídio. Isso me incomoda profundamente. Sabe por quê? Porque eu tenho lugar de fala. Eu tenho 53 anos. Eu sou geração X. Sabe? Na verdade, a sensação que eu tenho é que a gente que está tão endurecido dentro das nossas certezas que a gente muitas vezes não tenta entender o outro. Não tenta acolher o outro. E se você parar pra pensar, se a geração tá do jeito que tá, a culpa foi nossa. Porque eu ralei muito pra conseguir o meu espaço. O que eu fiz? Eu não quero que a minha filha passe por nada do que eu passei. Aí eu super protegi minha filha. O filho dela vai vir como? E você percebe? Essa semente, ela foi plantada lá atrás. Uhum. Na geração de ferro, como as pessoas falam. Uhum. Né? Então, a gente, de certa forma, tá colhendo um pouco das nossas dores nos comportamentos que a gente percebe hoje. Então, eu penso que hoje uma coisa que mais me dói é sobre a não compreensão ou não conexão com o todo. Porque não é a geração A, B ou C, a gente tá falando de gente. Então, como que eu posso me conectar com essa pessoa? Ontem mesmo eu participei de um podcast de manhã e tem uma pessoa que eu já dei várias palestras e tal junto com ela, que é a Raquel Tanurkov. A Raquel é uma querida. Quando a gente se conheceu, acho que ela tinha 25 anos e eu tava já, sei lá, com 49, sei lá, uma coisa assim. Uhum. Gente, eu tive que me adaptar, Raquel. E eu, como tenho mais tempo de vida, o que eu fiz? Eu cheguei e fui conhecer a Raquel. Quem é a Raquel? Assim, analisa rapidamente. É a Raquel que tem que ter paciência para me entender? Ou sou eu que sou mais madura, mais experiente, tenho teoricamente uma amplitude de consciência diferente, que preciso acessar aquela pessoa e ver como que eu vou me conectar com ela? Que aos 25 anos está num momento de vida... a gente vai lembrar dos nossos 25. Exato. Muito mais incerteza. Muito mais incerteza, crise de autenticidade. Exato. Recentemente eu trabalhei numa empresa de uma startup, né? E eu era a pessoa mais experiente dessa startup, que tinha mais idade. E tinha uns rapazes, um querido, que é meu amigo, um dia ele falou assim, eu não quero ter filhos. Eu não quero ter filhos, porque ele deu todas as explicações que ele queria lá, porque que ele não queria ter filhos em função do momento de mundo e tal. Eu te juro que eu nem respondi. Vou falar o quê pra uma pessoa que não quer ter filho? Nada, né? Falei, tá bom, tá. A gente conversou, passou. 5 anos depois, ele veio me encontrar. E a gente tava conversando, estávamos lá no TDC. E aí ele falou assim, então, você sabe que agora eu mudei. Agora eu quero ter filhos. Eu falei, entendi. Percebe? O tempo passa, O tempo passa, gente. A melhor coisa é isso. Cada um vai se experimentando. Então, eu tenho pra mim que o nosso papel é o papel da compreensão. É o papel da compaixão. Porque muitas vezes a pessoa não sabe nem o que ela tá dizendo. Sabe? Ainda, né? Ainda. Esse é o ponto. Ainda. E você pode ser a pessoa que facilite essa jornada. Sabe? Eu me coloco nesse lugar. Então eu acabo conhecendo gente de todas as idades, sabe? Muito bom. Por quê? Porque eu não sei tudo. Né? E a vida é assim. Então é isso, né? Pra quem tá aí dizendo que a próxima geração não tá querendo nada ou eventualmente não vai ter os cargos de liderança, né? Vamos aguardar, porque o tempo dirá, né? O tempo dirá. E Karen, quem que você acha brilhante e que deveria participar desse podcast para ter esse papo aqui comigo? Nossa, vou te falar, eu tenho que pegar uma lista das pessoas brilhantes que eu conheço. Espera aí só um pouquinho, vai fazer assim. Conheço pessoas incríveis, né? Eu sou uma privilegiada da vida, né? Porque eu conheço pessoas maravilhosas.
Mas eu tenho uma pessoa que eu acho que eu vou te botar aqui que faz muito sentido, assim, pra mim, pro meu momento. É uma pessoa que me inspira, é uma pessoa que me acolheu, que me acolhe, que é a Simone Azevedo. Simone Azevedo é uma pessoa que... É aquela pessoa que te inspira, que você fala assim, puxa, eu não quero decepcionar essa pessoa. Tá bom. Sabe? E é uma líder, uma mãe, uma esposa, uma mulher, um mulherão, sabe? É isso. Muito bom, obrigado. Ó, Simone, isso aqui não foi combinado, tá? Eu vou entrar em contato com você pra você participar do podcast. Karen, conta pra gente seu momento jabá, fala do Amanhecer, fala o que vocês fazem. Ai, que bom. Bem, a Amanhecer é a minha empresa, né? A Amanhecer ela é uma startup, a gente faz parte da Learning Village. E a Amanhecer é uma empresa que cuida de pessoas, o desenvolvimento de pessoas. Cuido muito de líderes, né? A gente trabalha com desenvolvimento de liderança. A minha pergunta, normalmente para os líderes, quando a pessoa procura o Amanhecer, é qual é o problema que você quer resolver? Por quê? Porque nós trabalhamos com liderança, cultura, desenvolvimento de pessoas, com esse olhar adaptativo, né? E olhando para o todo e principalmente a antifragilidade, né? Esse momento que a gente vive, como sobreviver ao caos, e sobreviver com qualidade, né? Não é simplesmente sobreviver. Não é sobreviver, é viver, né? Viver, exatamente. É um pouco do nosso trabalho e é isso, a gente está vivendo aí para humanecer o mundo profissional. E como o pessoal aqui já sabe, né? A Impulso é uma People Tech especializada no aumento da capacidade e produtividade de empresas tech. A gente lançou no Brasil com exclusividade o livro Sentir e Responder, que é o livro que eu brinco, Karen, que todo líder deveria ter lido antes da pandemia começar. Que fala exatamente sobre a adaptabilidade do mercado, no mercado. Né? O link vai estar aqui na descrição. Muito obrigado por ter participado, foi um prazer. Foi ótimo. Querido, eu que agradeço. Agradeço pela oportunidade, agradeço por estar aqui com você, né? Que é uma conexão genuína, um querido. E é isso, vamos juntos. Até a próxima, gente.